Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de novembro, celebramos Santa Cecília. Nossa santa de hoje nasceu em Roma por volta do ano de 150 da era cristã. Era de uma família nobre de Roma, uma família muito rica, e foi uma das santas mais veneradas durante a Idade Média. Santa Cecília, muito jovem, fez um voto de castidade ao Cristo. Ela prometeu que iria manter a sua virgindade por amor a Deus e assumiu de fato, livremente, com alegria, esse compromisso. Só que a sua revelia, ela foi prometida em casamento a um jovem pagão chamado Valeriano. Na época isso era muito comum acontecer, ela nem conhecia o rapaz, mas foi obrigada a casar. E na noite de núpcias, ela teve uma longa conversa com Valeriano, em que ela explicou que ela pertencia totalmente a Deus, que ela havia feito um voto de virgindade, de castidade, que ela não poderia ser infiel a esse compromisso que ela havia feito com Deus, que havia inclusive um anjo que guardava a sua virgindade consagrada. No fim das contas, Valeriano ficou muito impressionado com aquilo. Cecília mostrava uma grande convicção daquilo que falava. Há um relato que diz que ele chegou a ver esse anjo mencionado por Santa Cecília ao lado dela, com uma coroa de flores que simbolizariam o futuro martírio que ela e ele iriam receber. De fato, ele ficou muito movido com aquilo. Pouco tempo depois, ele, motivado por ela, se converteu e buscou o batismo. Foi batizado por um bispo chamado Urbano. Ele contou tudo isso ao seu irmão, Tibúrcio, que também ficou muito impressionado. Tibúrcio, irmão de Valeriano, também acabou se convertendo, foi batizado também pelo bispo Urbano. E o prefeito de Roma recebeu uma denúncia de que os três eram cristãos. Na época era proibido professar a fé cristã. E aí os três, Cecília, Valeriano e Tibúrcio, foram chamados a se explicar. Foi pedido que eles mostrassem o certificado de que eles haviam oferecido sacrifícios aos deuses romanos. Eles, obviamente, não fizeram isso, porque isso seria negar a fé cristã. Eles mantiveram a profissão de fé e logo o prefeito de Roma condenou os três à morte. Tibúrcio e Valeriano foram decapitados e o prefeito de Roma ordenou que Cecília desse à prefeitura de Roma todo o dinheiro dos dois irmãos. Cecília se negou a fazer isso, disse que todo o dinheiro de Valeriano e de Tibúrcio havia sido integralmente distribuído aos pobres. E aí ficaram insistindo durante 5 meses até que ela também foi condenada à morte. Ela pediu ao bispo Urbano que distribuísse os bens dela aos pobres, para que nada ficasse com a prefeitura de Roma, tudo fosse realmente direcionado para os mais necessitados. E o prefeito de Roma ordenou que Cecília fosse colocada num quarto de banho superaquecido, com o intuito de que ela morresse por asfixia. Ao que tudo indica, esse quarto de banho superaquecido ficava na própria mansão da família de Cecília. A ideia era deixar ela trancada durante um dia e uma noite, para depois os soldados irem lá recolher o corpo dela já morto. Só que quando os soldados romanos chegaram lá, ela ainda estava viva. Ela teve a oportunidade de evangelizar os soldados, falar sobre Cristo, falar sobre o Evangelho. Vários soldados se converteram a partir disso, até porque viram naquilo tudo um grande sinal, um grande milagre de Deus. Muitos, de fato, se converteram ao cristianismo. O prefeito de Roma ficou irado e mandou a um soldado que matasse Cecília, degolando o corpo de Cecília com uma espada. Um dos soldados, de fato, foi, e ele até começou a cortar o pescoço de Santa Cecília, mas olhando para a beleza, para a pureza dela, ele não conseguiu finalizar aquele ato, saiu correndo, fugiu, mas o corpo de Santa Cecília ficou ali no chão, agonizando durante 3 dias e 3 noites. Ela depois foi encontrada pelos cristãos já morta. O corpo dela estava recolhido, 3 dedos da mão direita estavam levantados e um dedo da mão esquerda,
mostrando muito provavelmente que ela estava se referindo à fé na Santíssima Trindade, Deus uno e trino. O corpo dela foi enterrado nas famosas catacumbas de São Calixto, perto da cripta dedicada aos papas. E perto do corpo de Santa Cecília foram colocados também os corpos de Valeriano e de Tibúrcio, que também são mártires. Santa Cecília foi muito venerada pelos cristãos desde então, durante a Idade Média inteira. Várias igrejas na Europa eram dedicadas a Santa Cecília, muitas pessoas testemunharam graças alcançadas por meio dela. E há também um relato famoso de que Santa Cecília, naquela noite em que ela estava muito triste, que era a noite do casamento dela, ela estava escutando uma música que tocava no casamento e, diante daquela música, ela fez uma oração para Deus dizendo: Senhor, guardai sem mancha meu corpo e minha alma, para que não seja confundida. E disso tudo a tradição tirou que Santa Cecília estava tocando uma harpa enquanto ela fez essa oração na noite do seu casamento, logo antes de conversar com Valeriano e convertê-lo ao cristianismo. Por conta disso, Santa Cecília é considerada padroeira dos músicos. No século IX, a pedido do Papa Pascoal I, foi feita uma busca para encontrar o corpo de Santa Cecília, que estava perdido. O corpo acabou sendo encontrado. Há um relato que diz que o Papa Pascoal I teve um sonho em que a própria Santa Cecília dizia a ele onde estava o seu corpo. O fato é que o corpo foi encontrado, foi levado para uma igreja maior, para a veneração dos fiéis, e o corpo foi encontrado intacto, inclusive com a posição das mãos da mesma maneira como, de fato, ela havia morrido, com os 3 dedos levantados na mão direita e um dedo levantado na mão esquerda, a referência ao Deus uno e trino. Só que depois, com o passar dos séculos, já no finalzinho do século XVI, mais uma vez houve uma exumação do corpo de Santa Cecília e os cardeais responsáveis, de fato, encontraram o corpo novamente incorrupto. A pedido do Papa Clemente VIII, que ficou muito encantado com a notícia do corpo incorrupto de Santa Cecília, inclusive com a mesma posição em que ele havia sido enterrado na primeira vez, o Papa decidiu construir uma basílica em homenagem a ela, onde o corpo ficava exposto para a veneração dos fiéis, e muitos testemunhavam que do sepulcro de Santa Cecília, do corpo dela, saía um cheiro de rosas que encantava as pessoas. Era certamente o cheiro de santidade, é o perfume próprio dos santos. Nos inspiremos na vida dessa jovem Marte que inspira e inspirou a tantos ao longo da história do cristianismo a serem fiéis ao Cristo e à Igreja. Sejamos nós, nos nossos dias, perfume de santidade que atrai as pessoas para Deus, para glorificar o Pai que está nos céus e para aderir intimamente, pela força do Espírito, à pessoa de Jesus Cristo. Sejamos uma verdadeira canção que atrai e seduz, não para nós mesmos, mas para o Cristo. Sejamos como Santa Cecília, que se consumiu por amor a Deus e que foi fiel até o fim. Santa Cecília, rogai por nós.